Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável. Trabalho há quase 12 anos com pessoas idosas, auxiliando pessoas idosas nas questões de prevenção da saúde, promoção da saúde, tratamento, mantendo a autonomia, né, mantendo o bem-estar dos idosos. E também trabalho na formação de cuidadores e de especialistas em gerontologia. Hoje, em especial, estou aqui para conversar com você sobre uma temática dentro da questão da depressão em pessoas idosas, né? Eu já fiz várias lives sobre depressão em pessoas idosas, mas hoje especificamente eu quero falar sobre os exames que os idosos precisam fazer antes de tomar medicamentos antidepressivos, tá? Isso porque existem várias causas fisiológicas que podem estar influenciando e fazendo com que surjam sintomas de depressão no idoso. Então acompanhe a live de hoje, porque ela é muito importante para você. Aproveito para pedir a você que está aqui no Instagram, como a Cleuma, né? Cleuma, seja bem-vinda, que compartilhe essa live. Você que está aqui no Facebook também, compartilhe essa live, deixa o seu boa noite. Vou até colocar o outro celular aqui também, que eu sempre esqueço, para eu poder acompanhar todos os comentários de vocês. Mas deixa aqui o seu boa noite, Raquel Barreto, que estou vendo que já está aqui, né? Quem mais estiver, dê o seu boa noite, tá bom? Compartilha a live para que essa live chegue em outras pessoas, né? Vamos junto levar mais informações para idosos, para cuidadores. A gente sabe que, infelizmente, nós temos poucos profissionais capacitados na área. E aí quem sofre são os idosos e os familiares, né? Quantas mensagens eu recebo todos os dias de vídeos no YouTube e às vezes os familiares chegam depois que já aconteceu uma coisa muito séria, né? Com os idosos e aí manda mensagem para mim, poxa, se eu tivesse assistido essa live, eu teria aprendido, teria evitado situações. Então eu peço você que está aqui no Instagram, compartilhe, você que está aqui no Facebook também compartilhe para que eu chegue a mais pessoas, tá bom? Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Cristiane também, Cris Rodrigues, seja bem-vinda. Maria Inês aqui também no Facebook, seja bem-vinda. Maria de Jesus, Elza Camargo também. Gente, gratidão, lembrando para vocês que eu estou com transmissão simultânea, tá bom? Facebook e Instagram, e amanhã essa live para o YouTube. Vai para o YouTube. Então você que vai assistir no YouTube, se inscreva no canal, deixe comentários, deixe sugestões, isso é sempre muito importante para mim. Bom, vou já iniciar a live de hoje, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Alguns meses atrás eu fiz várias lives sobre depressão. Então é muito importante que você que não assistiu essas lives, que você reserve um tempo para você ir no meu canal do YouTube e assistir essas lives, tá? Tem várias lives sobre esse assunto, mas tem 4 que são muito importantes. Uma é depressão em idosos, o tema é esse, é só ir lá no YouTube e colocar Juliana Benevides, depressão em idosos, né? Tem uma outra live também que o título é Depressão, Tristeza e Depressão em Idosos. Então vocês podem ir no YouTube também posteriormente assistir essa live. E tem uma outra live que eu falo sobre quanto que é difícil a gente fazer essa separação, né? Conseguir fazer um diagnóstico de depressão e demência em idosos, já que o idoso que está com depressão apresenta também alguns sintomas, né, cognitivos. E tem uma outra live onde eu falo a importância do exercício físico para o idoso. Então, você que não assistiu essas 4 lives, prepare um tempinho posteriormente, assista, principalmente você que trabalha com idosos, né? Você que é cuidador, você que é profissional de qualquer área, mas que atue com pessoas idosas, é muito importante que você assista essas lives, que são aulas sobre depressão em idosos, tá bom? Boa noite aí, Sueli Castelar, boa noite, Alzenira também, boa noite, Lourdes Araújo. Vou então iniciar a nossa live de hoje. Como eu falei, vamos falar sobre depressão. Nessas lives que eu citei, eu falei sobre as causas da depressão. Hoje eu não vou me aprofundar muito nessas causas, vou apenas citar e peço a vocês que assistam a live anterior. Mas é importante que a gente saiba que a depressão é uma doença comum em pessoas idosas e que ela tem várias causas, né? Entre as principais causas, nós temos os medos que muitos idosos enfrentam. Entre esses medos, eu poderia falar que os maiores medos são principalmente o medo da solidão. Então, o idoso que às vezes enfrenta algum tipo de dificuldade, né, com a família, relacionamentos familiares que não são tão estreitos, ou que talvez, por conta de erros do passado, seja do idoso, seja dos filhos, né, pode ter criado um atrito aí dentro dessa família, ele fica com um grande medo da solidão.
claro que isso não acontece só quando dentro da família aconteceram essas divergências, né? Em geral, por conta de todo o preconceito social, porque a gente sabe que a sociedade em geral, de fato, abandona os idosos, tanto que até hoje a gente tem que estar militando em prol do respeito às pessoas idosas, né? Da proteção à pessoa idosa. Hoje a pessoa idosa é considerada, assim como as crianças, né? E também as pessoas com deficiência, dignos de proteção social, de proteção especial por conta, claro, desse tipo de negligência. Então, um dos maiores medos do idoso é a solidão, e isso pode levar a um processo depressivo. Mas não tem só isso, tem também a questão do medo de ser atingido por doenças. Por quê? Porque o idoso sabe, bom, nós temos uma sociedade que infelizmente é preconceituosa e que já tende a afastar o idoso. Então ele pensa, se já afasta o idoso saudável, imagina se eu ficar doente. Então, idosos que já estão doentes ou que têm medo, né, de serem atingidos por algum tipo de doença, eles também estão mais suscetíveis à depressão, tá? E aí surge todo o medo da incapacidade funcional, de depender de outras pessoas, de não ter quem possa ajudar. Então, isso é muito sério. Então, se você tem um idoso na sua família, é importante que você assegure que você vai estar junto, que você vai cuidar, independente de qualquer coisa, para que esse idoso realmente ele se sinta acolhido e se sinta protegido nessa família. Existe um outro medo também do idoso, que é o medo dos problemas financeiros, né? Infelizmente, no Brasil, a maior parte dos idosos só recebe um salário mínimo, sabendo que um salário mínimo não dá conta das despesas, né? A gente sabe que à medida que a gente envelhece, vão surgindo, sejam questões de saúde, e várias outras questões, né, gente? Que o idoso acaba tendo que gastar com medicações, às vezes vai ajudar os filhos, né, os próprios netos. Então, realmente é uma situação muito complicada, e o medo de não ter condições financeiras também deixa esse idoso mais suscetível à depressão. Antes de continuar, quero dar uma boa noite para Sol, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui também para Maria, que entrou aqui no Face, para Alzenira, sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí, bom, continuando. Também é muito comum, é mais comum quando a gente fala de depressão em pessoas idosas, a depressão em mulheres idosas é mais comum, tá? Além disso, idosos que ficam viúvos, né? Mulher ou homem, em geral, né? A mulher que fica viúva, primeiro, na maior parte das vezes, então ela fica mais suscetível à depressão também. Idosos institucionalizados, ou seja, idosos em instituições de longa permanência, também tendem a apresentar mais depressão do que os idosos da comunidade, né, que a gente fala. E idosos sem companheiros também. Então, isso é uma novidade que as pesquisas científicas trouxeram, né? Que os idosos casados, que têm um companheiro, uma companheira, eles estão menos suscetíveis à depressão. E aqueles que não têm um companheiro, uma companheira, eles, em geral, eles estão mais suscetíveis, né? E aí, o que que acontece? Os idosos que apresentam depressão, né? As consequências da depressão são muito sérias, porque uma delas é a questão do isolamento social. Então, o isolamento social ele pode tanto levar o idoso para a depressão, como ele pode ser resultado da depressão. E aí a gente sabe que isolamento social traz incapacidade cognitiva, né, à medida que a gente não interage com outras pessoas, traz incapacidades físicas também, porque quem se isola socialmente, na maioria das vezes, vai se isolar trancado dentro de casa, não vai se isolar fazendo algum tipo de atividade, né? E aí essas interações sociais diminuem, a capacidade funcional vai diminuindo na medida que ele não se exercita, que ele não caminha, que ele não sai de casa. E tudo isso, muitas vezes, não só resulta nessa incapacidade funcional, como pode trazer até a morte do idoso. Então, depressão em idoso é uma questão muito séria. É claro que não tem só os fatores que eu citei aqui. Se vocês forem assistir as outras 4 lives que eu citei, vocês vão ver que tem uma forte relação com outras questões, como, por exemplo, a produção de pensamentos negativos. Então, por exemplo, pessoas idosas, né, ou que vieram a vida inteira, tendo um padrão de pensamento ruminativo, de ingratidão, o que eu poderia falar assim, que não conseguiram lidar com seus traumas emocionais, traumas de infância, traumas de casamento, que não conseguiram viver uma vida de acordo com a integridade, né, de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores, que viveram em função do outro, que deixaram de fazer coisas na vida. Todas essas questões emocionais, né, todo esse padrão emocional, tantos traumas, né, que essa pessoa viveu
quanto o padrão de pensamento delas vai influenciar, né, desse idoso vai influenciar no fato dele ter depressão ou não. Mas, além disso, tem as questões fisiológicas também, que é o que eu vou estar falando para vocês hoje, e é o motivo dessa live, né? Quais são os exames que você tem que fazer antes de tomar antidepressivo? Por quê? Pode ter traumas, podem ter pensamentos negativos, podem ter todas essas questões que eu citei para vocês aqui, viuvez, medo de incapacidade, medo de solidão, medo de doença, medo de ter problemas financeiros, mas pode ser apenas, esses sintomas depressivos podem ser apenas causados por questões orgânicas. Então, por isso que antes de tomar um antidepressivo, o certo é fazer alguns exames, que eu vou estar falando para vocês agora, para poder realmente detectar se esse quadro não está sendo causado por uma questão fisiológica, que pode ser corrigida, tá bom? A Soraya colocou aqui no Instagram que o pai dela entrou em depressão depois que a mãe morreu. É muito comum, né, essa questão da depressão, essa dificuldade de lidar, né, com a perda. E se a gente for pensar nisso, a gente vai ver que a questão da perda, gente, não é automático, né? Ah, eu perdi alguém, então eu vou entrar em depressão. Não, eu perdi alguém, eu vou enfrentar um processo de tristeza. O fato de perder alguém e entrar no processo depressivo tem toda uma relação com toda a vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, quando a gente poupa, eu tenho um filho e eu poupo o filho da morte de alguém, eu pego uma mentira, né? Ou eu poupo o filho das dificuldades da vida, eu não compartilho a dificuldade da vida com esse filho, sabe? Eu não deixo que ele enfrente as perdas desde a infância. Lá na frente ele vai ser uma pessoa com uma grave dificuldade de lidar com as perdas. Então, a gente vai ver, por exemplo, que tem pessoas que tiveram um casamento de 50, 60 anos, vão perder o cônjuge, vão ficar tristes, claro que vão, todo mundo vai ficar, né, numa situação dessa, mas vão saber lidar. E tem pessoas que não vão conseguir lidar, tá? E esse fato de não conseguir lidar tem toda a relação com toda a vida dessa pessoa, com todos os processos de enfrentamento que ela esteve diante dessas questões ou não, tá? E muitas vezes vai demandar terapia, em algumas situações vai demandar medicação, mas sempre a terapia, sempre uma ressignificação, porque só a medicação não resolve, né? A medicação muitas vezes ela vai te tornar escrava dela para o resto da vida, sem que você resolva o problema que está lá dentro de você, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham consciência disso, porque hoje muitos idosos tomam medicamentos antidepressivos. Então a gente precisa repensar, porque a gente precisa olhar para dentro para enfrentar nossos problemas emocionais e saber lidar com eles, para que a gente possa ficar livre da medicação um dia. Quem toma, tá bom? A Sol colocou aqui no Instagram também que o sogro dela entrou em depressão, né? 15 dias após o falecimento da sogra, não aguentou, morreu. Pois é, vão vindo essas situações aí. E aí os familiares têm que estar ali sempre, né, juntos, né, demonstrando apoio, oferecendo essa possibilidade de terapia, não só terapia com psicólogo, mas a gente tem vários tipos de terapia que podem ajudar a esse idoso, tá bom? E aí, bom, boa noite, Laodiceia, boa noite, Odete, também, seja bem-vinda. Eu vou falar para vocês, então, sobre a questão dos exames que a gente precisa fazer. Bom, como eu falei para vocês, os sintomas depressivos podem vir por conta de questões fisiológicas, tá? Então, eu vou citar para vocês algumas situações aqui, tá? De ausências de produção de hormônio, de diminuição de produção de hormônio, ausência de vitaminas, de minerais, que vão fazer com que você tenha sintomas depressivos, tá? Que vão fazer com que você tenha mudança de humor, com que você tenha falta de motivação, falta de ânimo, se sinta cansada ou cansado, fadigada, fadigado, tenha perda de massa muscular, tenha ganho de peso, acúmulo de gordura, alteração de sono, todas essas questões que o depressivo vai enfrentar, não é isso? Se você já teve depressivo, você está em depressivo, né? Você sabe que você vai se sentir cansado, fadigado, não vai ter força para fazer as coisas, vai estar cansado, seu humor vai estar um humor irritadiço, né, ou muito para baixo. E muitas vezes você pode ser diagnosticado com depressão e pode estar com os sintomas depressivos por conta das questões funcionais. Quais são elas, né? Primeiro, testosterona baixa. Não é só homem que tem testosterona, mulheres também têm. E durante o processo de envelhecimento, geralmente nós temos uma baixa de testosterona, que pode ser mais acentuado em algumas pessoas, tá? Então, se você estiver com o seu nível de testosterona muito baixo, independente se você é homem ou mulher,
você vai enfrentar esses sintomas depressivos. Associado a isso, né, o que a gente pode pensar? O que causa essa baixa de testosterona? O próprio processo de envelhecimento pode trazer isso, e vai trazer, mas algumas pessoas vão ter isso mais acentuado. E o sedentarismo, o fato de você não se exercitar, o fato de você se alimentar mal, tudo isso vai predispor o seu organismo a produzir menos testosterona. Então, essa é uma das questões que podem te levar a ter sintomas depressivos. Tem uma outra questão, que é o hipotireoidismo. Então, 50%, né, dos idosos com hipotireoidismo, das pessoas, na verdade, com hipotireoidismo, né, são pessoas que também têm depressão. Então, a gente precisa estar analisando os hormônios da tireoide também, tá? E aí, enfim, se você tem problemas de tireoide ou se você está com depressão, você também tem que avaliar como que está a sua função tireoidana, como que você está produzindo esses hormônios da tireoide, é importante também. Além disso, a gente tem que pensar a questão das vitaminas também. Então, se você é idoso, está com deficiência de B12, de B6 e de vitamina D, você vai ter sintomas depressivos, você vai ter perdas cognitivas, vai ter dificuldade para raciocinar, vai ter dificuldade de memória, como vai ter tristeza, vai ter desânimo, vai ter fadiga. E a ausência dessas vitaminas, vitamina B12 e B6, vão surgir muitas vezes porque o idoso diminui a ingestão de proteínas, em especial da carne vermelha, porque o idoso enfrenta um processo de digestão mais lento, né, à medida que vai envelhecendo. Então, o que ele faz? Ele diminui a ingesta de proteínas. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar com insuficiência de B12 e de B6. Então, é muito importante também uma orientação aí com o nutricionista, estar pensando nessa questão da sua alimentação. E a vitamina D, a gente já sabe, né? A gente ouviu durante muito tempo, né, Raquel? A gente ouviu durante muito tempo falar que a vitamina, que o sol fazia mal, e um bando de papo furado aí. E as pessoas pararam de se expor ao sol. Tá? E aí vem uma cascata de eventos para idosos. Por quê, gente? Porque o idoso, ele já tem uma dificuldade para produzir a vitamina D. Então, ele precisa de uma exposição maior do que as outras pessoas no sol. Mas aí, o que ele faz? Ele se expõe menos, porque ele escutou falar que não devia se expor ao sol. Ou ele faz o seguinte, ele se expõe ao sol antes das 10 horas, quando, na verdade, ele precisaria ficar ali de 20 a 30 minutos no sol após as 10 horas, entre as 10 e as 16 horas, né? Então, é muito importante que você se exponha ao sol, mas, na maioria das vezes, o idoso vai precisar de suplementação de D3, tá bom? Tem uma outra questão também, que é a insuficiência de magnésio e de zinco, que são, né, minerais que estão relacionados também à questão dos sintomas depressivos. Então, se você tem magnésio baixo, né, zinco baixo, o que vai acontecer? Esses minerais, eles interferem na produção de serotonina. E aí eles protegem também os nossos neurônios, né? Eles vão nos ajudar aí na síntese de dopamina, de serotonina. Se você não tem magnésio, se você está com zinco lá embaixo, você vai ter sintomas depressivos. Então, eu vou falar para vocês agora sobre os exames, né? Mais uma vez, mas por que eu fiz todo esse apanhado? Porque você precisa entender que existem diversas causas para depressão, tem as questões emocionais, né? Tem os medos, tem os traumas, tem os pensamentos negativos, mas tem essas questões fisiológicas que precisam ser pensadas antes da medicação. Você, idoso, precisa pensar na questão da sua alimentação, você precisa ter um profissional que te acompanhe, porque na maioria das vezes o idoso vai precisar suplementar, tá? Ele vai precisar suplementar B12, B6, vitamina D, ele vai precisar fazer um ajuste na questão hormonal também. Então, é importante que você procure um profissional, é importante que você também tenha uma dieta equilibrada, é importante que você ajude também o seu organismo se exercitando, porque o exercício físico ele vai te ajudar a produzir os hormônios do bem-estar também. É importante que a gente entenda também que o intestino do idoso, o intestino envelhecido, ele também vai dificultar a absorção de vitaminas, né, de nutrientes. Então, às vezes, você vai precisar de uma ingestão maior, como você vai precisar ter cuidado também com a sua questão intestinal, com a saúde do seu intestino, para que ele funcione o melhor possível, né? E é preciso que você entenda que não existem só as medicações, tá? Existem suplementos, existem fitoterápicos comprovados cientificamente e que vão te ajudar nesse processo depressivo. Então, o ideal é o quê? Fazer os exames que eu vou falar agora, né? E aí, se for necessário fazer as correções,
fazer essas correções junto com o médico em geral. Vai ser um médico da medicina integral, um nutrólogo, um ortomolecular que vai te ajudar a fazer esses ajustes. Existem, claro, outros médicos também que têm muito conhecimento na área, mas infelizmente, né, não é a maioria. Então, esses profissionais, o nutrólogo, né, o ortomolecular, né, os profissionais da medicina integrativa são aqueles que têm realmente mais conhecimento nesses estudos atuais que trazem para a gente não só a medicação, porque muitas vezes as medicações vão fazer o mesmo efeito que os suplementos fazem, só que as medicações elas trazem efeitos colaterais, né? E os suplementos, os fitoterápicos, não, se você usar corretamente, tá? Então é muito importante que a gente pense isso. Então, e aí eu vou falar dos exames, então, que eu prometi, né? Após fazer todo esse apanhado, porque não dá para ir direto numa coisa se vocês não entendem, né? Isso que eu expus agora. Então, o que você tem que ver antes de ir lá? Fui no médico, me passou antidepressivo. Doutor, vamos fazer uns exames, né? Por isso que é importante vocês estarem aqui na live para vocês aprenderem. Quais são esses exames? Tem que fazer dosagem de testosterona livre, porque tem que saber se a testosterona está ali biodisponível para você, tá? Todos os que eu vou falar aqui são exames de sangue, você vai fazer dosagens no sangue. Então, testosterona livre, tem que ver os seus hormônios da tireoide, se você está funcionando bem, né? Ir lá olhar T3, T4, TSH, tem que olhar. Se você precisar fazer um tratamento, um acompanhamento, tem que utilizar as medicações, nesse caso, tem que utilizar as medicações, quem tem problema na tireoide, né? E aí, à medida que você vai ajustando isso, você vai conseguindo também sair desse quadro de depressão. Tem que fazer a dosagem das vitaminas, em especial dessas 3 vitaminas que eu citei, B6, B12, vitamina D. E aí, sempre lembrando na questão das vitaminas, né? Quando a gente faz exames, aparece ali o nível mínimo e o nível limite, o nível superior. Se você está no limite, você está com depressão, ou independente se você está com depressão ou não, você tem que sempre tentar estar naquele nível superior, né? Então, você está ali, o nível tem que ser entre 10 e 30. Você tem que trabalhar para estar no 30, para você se sentir bem, não é no mínimo, tá? E muitas vezes a gente, ali, tinha que estar no 10. Então, eu tô no 10, tá ótimo. Não, você tem que puxar até o 30, né? E ter um médico, um profissional que te acompanhe para você suplementar até você estar no nível ótimo ali das suas vitaminas. Então, tem que dosar vitamina B6, B12, vitamina D. Inclusive, a ausência dessas vitaminas também podem simular, por exemplo, demências. Quantos idosos são diagnosticados com demência porque não fizeram exame de sangue? Vocês não sabem disso, mas acontece demais. Porque muitas vezes, às vezes, não é um médico treinado no diagnóstico de demência, ele vai só pelos sintomas, ele não faz uma avaliação fisiológica, né? E aí é complicado, então tem que dosar. E a gente tem que dosar, como eu falei, os minerais. Então tem que ver como que você está aí de magnésio, de zinco, porque se for necessário, vai ter que fazer a suplementação. E aí eu vou ver agora as perguntas de vocês, né? Deixa eu ver. Maria de Jesus colocou, eu aconselho a família a não tirar o idoso de dentro de casa, pois depois vai ter consequência. Isso acontece, já tive várias situações dessas, né? De a família, muitas vezes, ao invés de às vezes tem condições financeiras para contratar um cuidador, mas ela não quer. Ela quer que o idoso vá morar com ela. E isso também muitas vezes pode levar à depressão, tá? Como muitos idosos também podem preferir morar com os filhos, ter a companhia dos filhos, e quando não tem, ficam depressivos. Então, é uma avaliação realmente individual de cada caso, né? A Laodiceia colocou que tem hipotiroidismo. Pois é, Laodiceia. E como você já conversou um pouco comigo sobre essa situação, é importante estar sempre avaliando, reavaliando, né, como que está aí o nível dos seus hormônios, que isso realmente pode te trazer aí sintomas, né, de depressão, tá bom? Então, fique bem atenta a isso também. A Ciete está dizendo que gostou. A Sol me perguntou aqui antes. Boa noite, prima. Seja bem-vinda. A Sol está me perguntando aqui no Instagram, suplementação de B12, B6 e D por quanto tempo? Então, Sol, até atingir os níveis ideais. Não tem tempo, tá? Tem a monitor... que a gente tem que monitorar, não saiu a palavra, esse aumento desses níveis. Então, em geral, o médico vai passar lá a suplementação e vai pedir para fazer um novo exame em 2 meses, né? Ou um novo exame em 3 meses, para poder avaliar como está o nível dessa disciplina, como está o nível dessas vitaminas. Quando chega no nível, tá? Diminui. Agora, algumas vitaminas, por exemplo, né? Muitas vezes o idoso vai precisar suplementar B12, sim, B12. Vitamina D para o resto da vida. Um idoso, por exemplo, que tem também dificuldade de mastigar, que não consome a quantidade de carnes vermelhas que teria que consumir, muitas vezes o que vai acontecer?
vai acontecer também dele ter que suplementar B12 pro resto da vida. Tem uma questão que a Sueli colocou aqui no Facebook também, tá? Por exemplo, quem está com baixa de testosterona não só vai apresentar essa questão de sintomas depressivos, como vai estar com libido zero também, tá? Não vai ter desejo sexual. Então, se você é uma idosa, né, que não está apresentando desejos sexuais, não se relaciona mais sexualmente, isso pode estar acontecendo por conta da baixa de testosterona. Então, vejam que assim, essa questão hormonal é muito importante. A gente tem que estar dosando, a gente não se preocupa com isso, e muitas vezes o próprio médico que atende o idoso também não se volta para essas questões, né? Porque, em geral, as pessoas negligenciam. É normal o idoso ficar para baixo, o idoso ficar cansado, fadigado, não querer fazer sexo. E não é normal, não, porque uma pessoa saudável, independente da idade, né? Ela tá se sentindo bem, ela tem um marido, companheiro ali. Claro que muitas vezes o idoso não vai ter, por exemplo, relação sexual na quantidade que o jovem tem, né? Ele ressignifica de uma outra forma a sexualidade, mas ele tem desejos. Quando você tem essa baixa, essa quebra, não tem vontade, pode ter relação com a questão hormonal também, tá? Zenilda, minha linda, que saudade de você na live. Seja bem-vinda, tô com saudade da senhora, tá? Me abandona não, tá, querida? Gente, Zenilda é minha seguidora aqui há muitos anos, me abandonou por um tempo aí, mas tô ligada nela. Saudade de você, Lidona. Laudicea, deixa eu ver. Gente, tem mais alguma pergunta? Lembrando então, tá? Antes de eu fechar a live, que nós temos 4 lives sobre depressão muito importantes no YouTube. Vá lá no canal do YouTube, assiste as 4 lives, você vai entender, né, por que alguns sintomas depressivos, né, são similares aí a sintomas das demências, como diferenciar. Vai aprender sobre diferenciar tristeza e depressão. Fiz uma live inteira sobre isso. Tem muita coisa lá no YouTube. Só jogar lá no YouTube, Juliana Benevides, depressão. Vão aparecer 4, 5 ou 6 lives. Assistam todas, tá? Inclusive, tem algumas lives que eu falei sobre suplementação também, que ajuda. Hoje não dá para falar sobre isso, que a live vai ficar muito grande. Mas eu tenho lives lá e depois posso retomar aqui também, tá bom? Deixa eu ver. Laudicea, que bom que tá te ajudando. Sônia Nascimento também, seja bem-vinda, né? Maria Inês colocou aqui, ó, no período da menopausa, né, tudo fica bagunçado, exatamente. As emoções ficam bagunçadas, né? A sexualidade fica bagunçada. Aí muitas vezes vai ter que fazer. Algumas mulheres precisam fazer reposição, outras não. O que a gente não pode, eu tô desconfortável com alguma coisa, ou seja, com o meu emocional, ou seja, com a minha sexualidade, ou seja, porque eu tô cansada, eu tô perdendo massa muscular, e assim, não é normal porque eu tô idosa. Não, vamos procurar um médico aí, vamos procurar um nutricionista. Eu, por exemplo, vocês sabem daquela questão, né? Aquela dificuldade que eu enfrentei e tal, e aí eu vou até compartilhar com vocês que eu estava utilizando uns suplementos também para depressão, tá? Eu não estava depressiva, né? Mas era uma situação desafiante, então eu dei uma empurradinha aqui fisiologicamente para ficar bem. E aí o meu médico, né, que ele é ortomolecular, ele passou para mim uma suplementação com 5-HTP, mucuna, teanina, ashwagandha também, eu nunca consigo falar direito, mas eu acho que é ashwagandha que fala, né? Que tem o mesmo efeito lá que aquele medicamento antidepressivo que você toma. Só que isso aqui é um suplemento. Isso aqui o nosso corpo, ele reconhece esse suplemento. Então, ele não faz mal, diferente dos medicamentos lá que com o tempo vão te tornar aí, vão trazer problemas para você. Uso para dormir também, porque dormir bem também é muito importante para a gente manter a saúde emocional, né? Estou usando aqui melatonina com teanina com GABA, que ajuda também a dormir, traz também um bem-estar. São suplementações que a gente vai usando para a gente ficar bem, né? A Sol colocou aqui, aplica terapia ortomolecular e a manutenção, são realizados 6 meses, muito bom. Isso aí, falta de magnésio está presente em todo mundo. É verdade, Sol. E esse magnésio, E3, B12 estão relacionados a várias funções do nosso corpo. Se a gente estiver em ausência, a gente realmente fica mal, não só no sentido emocional, tá, gente? Mas em várias outras questões também. Por isso que é importante a gente ir regularizando, né? Maria colocou aqui que tá se cuidando. Você é linda, né, Maria? Maria tá um espetáculo. Foi uma loura bonita. Vocês têm que seguir a Maria, tá linda.
Ai, gente, então é isso, gente. Quero pedir a vocês, então, vou finalizar a live, né? Estamos a 30 minutos de live. Meu teto agora é 30 minutos de live para não ficar muito cansativo. Se inscreva no canal do YouTube, mesmo você que me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no Facebook, eu quero pedir a você, vá lá no YouTube, se inscreva, vai chegar o tempo que eu vou começar a fazer live lá. Por enquanto estou fazendo aqui no Facebook ainda, meu maior público ainda está aqui, né? Minha maior participação ainda está aqui. Faço Instagram também, mas eu pretendo ainda migrar para fazer lives lá por conta de alguns recursos. Então se inscreva. Por que é bom você se inscrever lá? Porque lá no canal é mais fácil você retomar as lives. Então, eu não assisti uma live, eu estou com dúvida com algum assunto relacionado ao idoso. Você vai lá no YouTube, já está inscrito no meu canal, vai lá e procura Juliana Benevides tal assunto. Você vai achar, vai rever as lives com mais facilidade que aqui no Facebook. Se for procurar no Facebook ou no Instagram as minhas lives, é muito mais difícil de achar. Se você falar no YouTube, você coloca meu nome, coloca um tema relacionado ao idoso que você vai achar tudo. Então se inscreva lá no canal, convide outras pessoas para se inscreverem no canal, para me seguirem no Face, né, para me seguirem aqui no Instagram. Isso é a contribuição que vocês me dão e dão para os idosos. Ah, Juliana, mas não quero te dar contribuição nenhuma. Dá para os idosos que você conhece, então, porque eu tenho certeza que as lives, que os conteúdos que eu ofereço aqui vão ajudar outras pessoas, tá bom? Então é isso, quero dar um abraço para a Juscelia, que chegou aqui no finalzinho. Raquel Barreto, gratidão. Sol, gratidão, né? Gratidão a todos que estiveram aqui no Facebook. Quem não compartilhou, compartilhe. No Instagram, quem não clicou na setinha e não compartilhou, compartilhe. Lembrando que o vídeo vai ficar no IGTV, vocês podem deixar um comentário lá. E também aqui eu vou finalizar a live, mas eu quero pedir a você que assistiu. Você gostou da live? Deixe o seu comentário aqui na live, tá bom? Isso é importante para que outras pessoas também possam ter o desejo de assistir e, enfim, participarem desse movimento, tá bom? Tchau, tchau.